Então, daqui também, né, a gente agora, com base nessa hipótese ou consideração que o fluido sai no mesmo ângulo aqui da pá, fica até claro, né, talvez até fica até mais fácil de entender, essa questão aqui do exercício, né? Ele está falando que a pá é radial na saída, ele diz que a pá é radial na saída, então a componente, e a gente acabou de ver, né, essa soma vetorial, então a componente que normal na saída, ela é igual à velocidade relativa, é o W que a gente estava fazendo ali atrás, né? E vai ser a composição com a velocidade U. Então, por isso que a velocidade tangencial foi R2 ômega, né? Que é justamente essa projeção aqui, que se eles vieram dessa soma vetorial, agora a velocidade tangencial é o U2, né, na saída. Então, voltando aqui, a gente tem aqui o vetor de velocidade, né? O triângulo de velocidade na saída, né? Então, a velocidade de rotação do impelidor, o fluido saindo com a velocidade relativa W2, que é o mesmo da pá aqui, ó, o ângulo que ele sai é o mesmo da pá na saída, o ângulo que ele entra, a velocidade relativa na entrada é o mesmo da pá na entrada, rodando, né, girando nesse sentido. Então, isso fornece essa velocidade absoluta. Na saída, a gente tem essa velocidade absoluta. Então, a gente fica, né, simplificando, como a gente disse, que esse cara aqui, ele é feito, né, toda essa geometria aqui, a gente vai ver que a soma vetorial, o R1 ômega, somado com o ômega 1 aqui, com a velocidade relativa, ele é calculado, ele é projetado de forma que o V1 não tenha componente tangencial na entrada. Tá? Então, a gente maximiza a variação da quantidade de movimento angular do fluido. E, finalmente, o RED, né, fica essa expressão bem simplesinha aqui. Ó. É o 2, R2 ômega, né, vezes VT2, a velocidade tangencial, então essa VT2, vezes o 2. Quanto maior o 2, quanto maior o VT2, maior o RED fornecido para a bomba, sobre G. Tá? Agora, essa condição ideal que a gente está falando, né, ela tem uma série de fatores que podem afastá-la, né, podem afastar dessa condição ideal. Então, como é que a gente controla esse zerar o VT1? Aquilo que eu falei, né, a velocidade 1. Então, quando eu vario a velocidade de rotação, esse vetor aqui varia e essa soma vetorial aqui, né, vai puxando aquilo que eu tinha desenhado, né? Vou fazer graficamente isso um pouquinho mais para frente, mas se esse cara for pequenininho aqui, ó, a soma vetorial eventualmente dá para cá, né? Ou se ele for maior, a soma vetorial puxa para cá, e aí você tem uma componente tangencial, tá? Então, a velocidade 1, a vazão VN1, né? Porque à medida que aumenta essa bolinha aqui, eu puxo esse cara para lá, né? E aí eu puxo essa soma vetorial, né? E esse cara para lá também, eventualmente, traz essa soma vetorial para uma condição que a velocidade tangencial não seja zero. Essa geometria beta1, a mesma coisa, né? Se eu aumentar ou diminuir, a soma vetorial varia. E uma outra questão é a colocação, quando você... o fluido, eventualmente, ele pode girar. Ele pode entrar ali com uma certa rotação por causa de algum acidente na linha, algum acidente na entrada. Então, existe um dispositivo que normalmente é colocado na entrada da bomba, que é o indutor, que é o que é chamado de indutor, que garante que o fluido seja entregue ali com o ângulo da pá certinho, né? Para ele entrar aqui nesse ângulo beta1 sem vir muito com rotação, com algum tipo de perturbação,
que não faça com que ele entre com esse ângulo desejado aqui, beta 1. Então, esse é o indutor, é essa peça aqui, ó, que é colocada antes do olho do impelidor ali, tá? Então, aqui tem um outro indutor. Então, é uma pecinha para ajudar essa condição ideal a acontecer. Então, isso, ó, pode ser chamado de entrada radial ou sem pré-rotação. Essas são as palavrinhas-chave, ou a gente viu no exercício, ele falou também de entrada axial. Essas são as palavrinhas-chave para dizer que a componente VT1 é igual a zero. Tá? Entrada radial, ou seja, ela só tem a componente radial ali, né? Sem pré-rotação, ela não tem nenhuma perturbação que faça o escoamento sair dessa condição ideal, ou entrada axial, ela não tem nenhuma componente radial na entrada. Tá? Nenhuma componente tangencial na entrada, conhecido também como entrada axial. Isso eu tirei do livro do Fox, que ele fala lá no exercício. Mas são palavrinhas-chave para dizer que na entrada a velocidade tangencial é zero. Aí aqui, ó, só uma forma gráfica, o que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei o triângulo de velocidade na entrada e aí desenhei ele aqui, ó, da forma ideal. Então tá aqui o U1, aí eu peguei aqui, ó, esse vetor e projetei ele para lá. Bom, aí vai a gosto do freguês, né? Você pode projetar isso para lá e isso para cá, e na interseção. Tem várias formas de fazer essa soma vetorial. Então aqui está tudo em escala, está tudo direitinho, eu fiz isso no PowerPoint, então esse cara aqui tem o mesmo tamanho desse, e esse tem o mesmo tamanho desse. Então a soma vetorial aqui tá bem coerente. Então aqui, ômega R1, né? Aqui a velocidade de saída lá relativa a pá, de entrada no impelidor. E aí a gente não tem nenhuma componente tangencial. A velocidade absoluta aqui, que é a soma vetorial desses dois caras, é igual à velocidade normal aqui, né? A velocidade tangencial é zero. Então vamos ver o efeito, por exemplo, de variar o beta 1. Eu mantenho todo mundo constante aqui, não vario, né? O 1 fica como se a rotação da bomba não variasse. Eu não variei a vazão, então só variei o beta 1 aqui, ó. Eu aumentei o beta 1. O que acontece? Essa soma vetorial agora, mantendo a vazão constante, ó, e mudando esse ângulo aqui, ó, trouxe a soma vetorial. Se eu aumentar o beta 1, a soma vetorial veio para cá agora, tá certo? Porque o 1 constante, a gente joga para lá, esse cara joga para cá. Agora eu tenho uma condição de velocidade tangente na entrada, que não é bom. Então aqui eu vou ter um menos 1 VT1 sobre G. Então eu estou reduzindo aqui o head fornecido para a bomba quando eu faço essa... se eu não tiver no beta ideal, tá? Se eu não tiver no ângulo ideal ali do impelidor. Aqui eu estou analisando a rotação. O que eu fiz aqui? Eu peguei a condição ideal, com esse 1, e diminuí a rotação aqui, tá vendo? Então o 1 aqui é menor. Aí o que acontece? Quando eu diminuo o 1, não tem jeito, isso vai ter um impacto em W1, porque é a soma vetorial, né? Então eu tenho que trazer esse cara para cá, e aí a soma vetorial fez surgir o VT1, certo? E é o mesmo problema se o 1 for maior. Tá? É um menor ou um maior. E aqui é o efeito da vazão. Então, quem que a vazão mexe? Na velocidade normal. Então, eu diminuo a velocidade normal aqui. Ó. Então, se a velocidade normal, né, que é o único termo aqui que influencia na vazão, está aqui, quando eu diminuo a vazão, ele vem para cá, né? E isso faz com que o W1 diminua também, então ele não pode estar acima da velocidade normal, mantendo um constante aqui, né? Então, de novo, apareceu o VT1 aqui no triângulo de velocidade. E aí, ó, você observa, então, que existe uma condição de vazão, rotação e beta ótimos para a gente, que é um critério de projeto da bomba, né? Para você fornecer o máximo de quantidade de movimento angular para o fluido, para a água, que caso, né? Se imaginar que está bombeando água. Então, assim como aquela questão da distribuição radial de esforços, lembra que
o formato do impelidor, ele era mais ou menos assim, aqui abre, né? Ele tinha essa questão desse formato crescente para ir acomodando uma massa de fluido que está aumentando, uma massa de líquido que está aumentando à medida que o fluido é expulso do impelidor aqui, né? Então, isso daqui era um motivo para a bomba ter uma certa faixa de operação. Se a gente mudasse a vazão, esse esforço radial aqui poderia surgir em uma certa direção. O outro motivo para a bomba centrífuga, né, as turbobombas ou as bombas dinâmicas, terem uma faixa específica de aplicação é essa que eu estou mostrando. Se eu tiver com a vazão diferente da vazão de projeto, eu tenho velocidades tangenciais aparecendo que reduzem a eficiência da bomba. Tá? Ou a gente viu aqui 3 questões, né? O beta, a vazão, e a outra questão foi a rotação. Tá? Então foram as 3 que se traduz aqui no 1. Tá? Então esses 3 caras aqui são 3 condições de projeto, vamos dizer assim, que você tem em mente para otimizar o projeto da bomba. Então, de novo, né, eu vou passar algum tempo falando disso mais para frente, mas é claro que uma análise mais fina do formato, do impelidor, se ele vem assim, ou se ele começa mais tarde a virar um ângulo, né, se ele faz um concha aqui, como é que... O formato fino a gente não consegue usando o teorema do transporte de Reynolds, e isso daqui não é possível de analisar. A gente teria que, para analisar isso daqui, vir para o CFD. Mas, do ponto de vista global, a análise CFD e a análise pelo teorema do transporte de Reynolds tem que dar o mesmo resultado. Então, isso daqui, né, que é uma análise mais global, que só analisa o que está entrando e o que está saindo, permite já a gente fazer uma análise preliminar de projeto, mas de detalhes finos a gente só consegue com o CFD. Então, observa, né, aqui a gente já tem algumas questões que a gente entende por que a bomba tem uma faixa de operação e como otimizar esses parâmetros aqui para a bomba operar no seu ponto de melhor eficiência. Tá? Bom, então aqui um outro exemplo. Né? Aqui é um ventilador de ar, né? Ele tem um rotor, bladed rotor, né? Então um rotor com lâminas, com pás aqui, ó, que está representando as pás aqui, né? Aqui é a vista lateral do ventilador. O ar entra por aqui, ó, e ele é expulso por ali, né? E aí esse é um movimento de rotação que faz o ventilador funcionar dessa forma, tá? Eventualmente aqui ele sai radialmente aqui, né? Pelo que ele está mostrando, né? Tá? Ele entra axialmente aqui e sai radialmente ali com esse ângulo beta 2 com relação ao tangente aqui. Certo? Aqui é o V1, né? Velocidade de entrada, e aqui é a velocidade relativa na saída. Tá? Então ele tem 30 centímetros de diâmetro externo e 25 centímetros de diâmetro interno. Que é isso daqui que está representando em polegada, eu passei para centímetro. Tá? A altura de cada lâmina é de 2,5 centímetros, então é esse cara aqui, ó, uma polegada, né? Mais ou menos 2,54, eu aproximei para 2,5 centímetros. Aqui tem uma polegada. Até a saída é constante, está dizendo que ela varia aqui, né? A vazão é permanente, né? E vazão volumétrica aqui, né? Metros cúbicos por minuto, e a velocidade absoluta na entrada é radial, lembra? Então o V1 não tem nenhum componente tangencial aqui, né? Então aqui está dizendo que o VT1 igual a 0. A lâmina descarrega, ou esse conjunto de lâminas, ou o ventilador, descarrega no ângulo de 30 graus. Né? Desculpa. Aqui ele está dizendo que o beta 2 aqui é 30 graus. Tá? A lâmina expulsa o fluido, descarrega, a velocidade de saída está a 30 graus da direção tangencial. Então, é o nosso beta 2. Ele gira 1.725 RPM e ele quer saber a potência necessária para a condição aqui desse ventilador. Tá?
Então, a gente está área 1 aqui na superfície de controle 1, né? Seção 1 ou superfície de controle 1. E aqui seção 2 ou superfície de controle 2, né? Entrada e saída. Então, a gente quer saber a variação da quantidade de movimento angular com base nesses vetores de velocidade, né? Nessa informação de velocidade da entrada e na saída, e quer saber quanto de torque é necessário, né? Relacionar a variação da quantidade de movimento angular com o torque necessário para girar o eixo, né? Quer saber esse cara aqui, né? Chat. E aí depois a potência, tá? Bom, nosso famoso teorema do transporte de Reynolds, na sua forma em regime permanente, então aquela derivada temporal foi embora. Então, produto escalar de RV, e aqui a gente eventualmente tem razão mássica, né? Certo? Tirando todo mundo da integral, assumindo que velocidade é uniforme, massa específica uniforme, todo mundo vai para fora da integral. Esse cara aqui, ρV vezes A na saída, né? Eu tirei ele ali de dentro. Então, quem que é ρVA, né? Quem que é a projeção de V em A na saída? É o VR2A2, certo? Se eu tenho uma velocidade na saída, aqui eu fiz o triângulo de velocidade, né? Deixa eu falar do triângulo de velocidade antes, então. Depois a gente volta aqui. Acho que fica melhor. Então, o que acontece na saída? Ó? O que ele deu? O W2 aqui está a 30 graus. Tá? Isso daqui foi dado. A gente tem condição de calcular o U2, que é R2 ômega. Observa que aqui ele fez um pouquinho diferente do que o que a gente tinha feito, né? A nossa soma vetorial, a gente tinha pegado o U2 e jogado ele aqui, ó. Aqui, esse cara aqui é o mesmo, eu só coloquei ele inclinado aqui, ó, é a mesma coisa, tá? Eu coloquei ele inclinado só para ele ficar, o W2 ficar coincidente aqui com esse ângulo aqui que está na figurinha, e aí vocês terem uma visão espacial melhor, porque aí está alinhado aqui com essa saída, tá? Então a gente tem o W2 a 30 graus, o U2 para baixo ali, né? Então a gente teria o U2 aqui, né? Que ele está aqui, ó. E aí o V2, ó, é a soma vetorial desses dois caras, certo? Então tanto faz, eu posso fazer a soma vetorial assim, jogar o U2 aqui para cima, deixar o U2 aqui embaixo e projetar ali, tanto faz. Aqui já é a projeção do U2, né? Aquilo que eu estava fazendo anteriormente, mas eu jogava ele aqui embaixo e projetava ele aqui em cima. Aqui ele já projetou o U2 lá em cima, mas tanto faz. Aí a velocidade absoluta, ó, o V2, é esse vetorzinho que é a soma vetorial do W2 com o 2. Aí a gente tem a projeção radial e a projeção tangencial. Se a gente virar esse cara e aumentar, ele está aqui, né? O 2 está aqui, R2 ômega, o W2 aqui, aí a soma vetorial desses caras dá o V2, e aí a gente tem a projeção. Né? Aqui está o 2, que eu desenhei aqui embaixo, né? Fora de escala, né? Que eu não tenho uma régua para transportar esse cara aqui direitinho aqui para baixo, então desenhei fora de escala aqui. Certo? E aqui o VT2 ou Vθ2, né? E aqui VR2 ou VN2, então faz, tá? Certo? E o VN2, ele também botou um WR2 aqui, né? Seria a projeção do W, que é igual, né? É a projeção do W aqui na vertical, é igual ao VN2. Certo? Então, entendido esse triângulo de velocidade aqui? Deixa eu apagar aqui para não ficar muito poluído. Ok, valeu, Juliano, beleza. Então, voltando aqui, né? A gente tem o teorema do transporte de Reynolds, onde eu dividi em duas porções aqui, né? Uma porção que é a projeção da velocidade na área, vezes a massa específica, que vai dar o m ponto, né? Então, a gente tem um dA, por definição, sempre a normal unitária apontando para fora. Então, o dA para cada, ou N, né? Tanto faz. Aí, a nomenclatura que vocês quiserem. dA ou N está sempre apontando para fora da superfície de controle. E aí, a gente tem que fazer a projeção da velocidade em dA, né? Para a gente saber a vazão mássica, é óbvio. É só a massa que sai pela velocidade ali,
normal aqui, né, ou paralelo a dA. Tá? Então, é só a massa que está saindo para lá que contribui para a vazão máxima. Então, é ρ vezes A, é só o VR2 aqui, ó. Certo? Então, essa projeção aqui é VR2A2, tá? Que é só a componente que está saindo, é só esse cara aqui, ó, o VT2, desculpa, o VN2, como vocês quiserem, tá? É só esse cara aqui que colabora ou que contribui para a vazão máxima. Então, ρ VR2A2, que é o mais M ponto aqui, né? Mais porque a velocidade, como isso é uma projeção, a velocidade e a normal unitária da área estão na mesma direção, então essa projeção é positiva. E agora, trabalhando no produto escalar RV, né? A gente tem que, aqui, ó, o R está para fora, o VT está para lá, então está na mesma direção da rotação. Opa, desculpa, o R está para lá, desculpa, é o contrário, né? O R está para lá e o VT está para baixo, que é o Vθ, né? Então, esse produto escalar vai ficar no mesmo sentido do ômega. Então, o RVT está nesse sentido, o ômega está nesse sentido. É um torque positivo, então, né? Esse cara aqui dá positivo, e é de acordo com a nossa nomenclatura, né? Nossa definição lá de torque positivo em função desse produto escalar, e torque positivo é a energia fornecida para o volume de controle. Então é uma bomba, tá? O volume de controle recebendo torque, recebendo potência, né? É uma força numa distância, tá? Então, na sua componente aqui, para dentro do quadro, né? A única componente que a gente quer saber. Então, o torque no eixo é o R, Vθ2 M ponto. Né? O M ponto saiu desse cara aqui, e o R Vθ2 saiu do produto escalar. Né? Certo? O produto escalar ele só se importa com a componente perpendicular ali. Né? Então, R Vθ2. Então, está aqui, R Vθ2 M ponto. E agora, isso aqui é só para chamar a atenção. Né? Agora, o V2 não é puramente normal, porque existe esse ângulo de 30 graus aqui. É só para chamar a atenção que naquele exemplo anterior, no primeiro exemplo, a nossa pá, ele fala que a pá na saída é radial. Se vocês olharem lá de novo, ele vai dizer lá, na saída é radial. Na saída, a pá radial significa que esse ômega 2 ele coincide aqui com o VT2 e não tem nenhuma componente. E aí a soma vetorial vai dar uma composição dessa velocidade que sai aqui radial, né, com a velocidade tangencial, tá? Beleza? Só para chamar a atenção com relação ao exemplo anterior, que era um pouco diferente a geometria. Bom, então tá aí, só substituir valores agora, né? 1,23, que é o raio, que é dado, né? Não, desculpa. Ih, falei besteira, ó. É isso que eu estava olhando aqui, estava estranhando. Eu estou calculando o M ponto aqui, ó. Não é o raio. Estou calculando aqui o M ponto. Então, 1,23, que é a massa específica do ar, que é esse cara aqui, né? M ponto igual a ρ vezes a vazão. Massa específica do ar na CNTT é 1,23 kg por metro cúbico. Então, 1,23 vezes 5,5, cadê? Aqui, ó. Vazão volumétrica aqui, ó. Só que está em minuto, né? Aí estou passando de minuto para segundo. Então, 0,133 kg por segundo, em torno ali, né? Em toda a área ali da superfície de controle 2, que é, obviamente, também na superfície de controle 1, né? Escoamento incompressível, se a gente assumir o escoamento incompressível, né? A vazão volumétrica nem a mássica variam, né? E aí, ó, agora o que a gente precisa? Do VT2, né? Deixa eu apagar isso. Agora, para a gente vir, a gente já tem esse cara aqui, né, o M ponto. Agora a gente precisa do VT2, a gente precisa da trigonometria aqui do triângulo de velocidade. Quem é o VT2? É o U2 menos W2 cosseno 30. Né? Aqui, como ele jogou essa projeção aqui em cima do U2, ó, como ele fez a soma vetorial partindo aqui do final do vetor W2, fica bem fácil de ver essa soma vetorial, né? Quem é o U2 aqui, ó? É o Vθ2 mais ômega 2 cosseno de 30, tá?
ômega 2 cosseno de 30. Ou VT2, né? Esse vetor aqui é o U2 menos W2 cosseno 30. Certo? Então, isso daqui é uma soma vetorial, né? Certo? Veio lá da soma vetorial, tá bom? Quem é o 2? A gente sabe, né? R2 ômega. 0,15, né? Se o diâmetro é 30 centímetros, o raio é 0,15. Aqui de novo, ó. Estou convertendo RPM para radianos por segundo. 1725 RPM, que ele deu aqui, ó, vezes 2π sobre 60, 27,1 metros por segundo. Já fazendo toda... aqui eu estou fazendo toda a conta, tá? 0,15 vezes 1725 vezes 2π sobre 60. Então, a velocidade linear ali na saída é 27,1 metros por segundo. Então, temos o 2, então a gente está construindo aqui o Vθ2, né? Temos o U2, que é o que a gente precisa para saber o torque de eixo. Agora a gente precisa do ômega 2. Cosseno de 30, obviamente, a gente sabe calcular. Vamos ver como é que a gente determina o ômega 2, o W2, desculpa, em função de todas essas questões geométricas aqui, ó. Olha só, o VR2 do triângulo de velocidade aqui, ó. Quem que é o VR2 aqui? É ômega 2 sendo 30. Por quê? O VN2 aqui, o VR2 aqui, ó, ele é a projeção, né? Se eu pegar o W2 sendo 30, é esse cara aqui, que tá até aqui, né? Tá até aqui, ó. Ele é justamente a projeção, né? A velocidade normal ali, e sempre vai ser assim. Então, o ômega 2 sendo 30, vai dar o VR2, que é o nosso, que a gente pode chamar ali de WR2 também, tá? E da continuidade, a gente tem que o VR2 se relaciona com o M ponto pelaquela questão que a gente falou, né? A única componente que está contribuindo aqui com a vazão mássica é a componente radial ou normal ali da saída, né, da velocidade. Então, o VR2 é 2 vezes a massa específica. Então, a gente tem a vazão mássica, já calculamos, temos a massa específica e temos como calcular o A2. Tá? Certo? Então, a gente tem o VR2 aqui, ó, que a gente pode substituir. E aí, o ômega 2, então, é R2 sobre seno de 30. E aí a gente joga o R2 aqui, né? M ponto, ρ2 sobre seno de 30. Tá? Então, a gente tem uma expressão agora para o W2 em função de tudo que a gente conhece e da trigonometria aqui do triângulo de velocidade. Tá? Bem tranquilo, né? Isso daqui é realmente uma questão assim, intuitiva, trigonométrica, de fazer relações ali de senos e cossenos, somas vetoriais, não tem nenhum mistério aqui, tá? Nenhuma pegadinha, realmente é coisa direta ali. Professor, o 2 sempre vai ser igual a VT2 mais W2 cosseno θ? Cara, você tem que sempre dar uma olhada na... o 2 você sempre tem que dar uma olhada na geometria. De forma geral, sim, não tem nenhum motivo para não ser. Na verdade, se a pá for para frente, aqui a gente está analisando uma situação pá para trás. Se a pá for para trás, de forma geral, sim. A gente vai ver, e como aconteceu, ó, radialmente, aí não era, né? O Vθ2, você está perguntando aqui do 2. Vamos voltar aqui no 2, ó. Estava aqui mesmo, né? No caso de ser radial, ainda seria, porque o cosseno seria 90, Vθ2 seria o 2. Sim, de forma geral, sim. Você entendeu o que eu estou fazendo aqui? Ó? Se esse ângulo aqui fosse 90 graus, como foi no outro exemplo, essa relação seria o 2 igual a Vθ2, porque o cosseno de 90 é zero. Entendeu o que eu estou fazendo aqui? Ó? Considerando a saída radial, o cara estaria aqui, ó. Então, sim, de forma geral, sim, você tem que tomar cuidado e olhar o triângulo de velocidade, porque ela pode ser para cá também, ó. Se essa pá for para cá, o beta, ele vai estar nessa, ele vai estar com relação a essa normal aqui, ó. A essa tangente aqui, 30 graus para cá. E aí o beta vai estar aqui, ó. Então você tem que só fazer a soma vetorial, que aí no caso vai ser mais, né?
Aí, no caso aqui, ó, aqui seria o Vθ2, seria o 2 mais W2 cosseno 30, se o ângulo fosse para frente. Entendeu o que eu estou falando? Então, você sempre tem que dar uma olhada na geometria do impelidor, tá? Para ver como é que essa soma vetorial vai se comportar. Beleza? Se você soma, se você subtrai, né? Tá? Vão ter exemplos aqui, eu vou trabalhar bastante na questão desse ângulo aqui, ó. E aí a gente vai ver direitinho todos os triângulos de velocidade para o caso da passe radial ou para o caso da passe com ângulo para frente, tá certo? Então sempre é bom você montar, construir o triângulo de velocidade para não ter nenhuma surpresa, né? Mas de forma geral, sim, tá? Bom, então, VR2, então tudo bem, a gente calculou o W2 em função de tudo que a gente sabe, né? O VR2 pela continuidade, e essa relação que o W2 é VR2 sobre o seno de 30 pelo triângulo de velocidade que a gente viu aqui, tá? E a gente precisa da área 2, né? Certo? Então aqui a gente viu que a gente precisa da área 2, porque a gente precisa determinar aqui o VR2, né? Tá? A velocidade de saída. Mas é mole, né? 2π R2H. Que é R2? O raio de saída vezes a altura, né? Então a gente sabe aqui, essa altura aqui, H, né? Vezes o raio 2, então a gente tem como calcular a área 2. Então o W2 é m ponto sobre ρ, aqui a área, né? 2π R2H sendo de 30. Então, substituindo valores, a gente já calculou a vazão mássica, temos a massa específica do ar, 1,23, né? 2π, o raio 2 aqui, né? Aqui o raio 2, aqui o H que foi dado, sendo de 30, né? M ponto está aqui a massa específica, tá? Então, substituindo valores, a gente chegou no valor de W2, 9,19 metros por segundo. Então, basta substituir valores, né? Aqui R2 ômega, que ômega 2 a gente acabou de fazer todo esse manométrico aí para chegar nele, e só substituir, 19,13 metros por segundo. Agora a gente pode determinar o torque da equação de Euler, né? Pela equação de Euler. Então, R, Vθ, que a gente acabou de determinar aqui, né? Esse argumento geométrico. M ponto, Vθ 19,13, M ponto 0,13 e R 0,15. Então, o torque 0,38 newtons-metro. Do torque a gente vem para a potência, né? Que é o torque vezes a velocidade de rotação. Então, de novo aqui, ó, enfatizei aqui a transformação, né? Ou converter rotação por minuto, né? 1725 RPM, e tudo isso daqui sai em radianos por segundo. 2π sobre 60, 69 watts ou 0,09 HP, né? Então, aquilo que a gente tinha falado, né? Para bombear ar, como a massa específica é muito baixa, a gente tem potências de bombeamento bem baixinhas, né? Então, aqui 0,09 HP. Então, isso aqui seria, se eu não considerasse, né, aquilo que a gente estava falando. Se o mundo fosse perfeito, a potência elétrica que um motor elétrico deveria fornecer é 69 watts, bem pouquinho, né? Uma lâmpada, qualquer lâmpadazinha LED aí consome 10, 15 watts. Então seria um motorzinho elétrico aí de, sei lá, 7 lâmpadazinhas LED, né? Equivalente a 7 lâmpadas LED para fazer, né? Para fornecer essa condição aqui, né? Essa vazão, essa altura aqui de rotor, né? Um ventiladorzinho de 30 centímetros, talvez assim, né? 30 centímetros. Tá? Então, bem pouquinho, 69 watts. Assumindo que isso seria a potência do motor elétrico, assumindo que não existe atrito, que o motor elétrico tem eficiência 100%, que não tem atrito no mancal, né? Uma série de hipóteses aí simplificadoras, e isso você pode dizer que o motorzinho elétrico iria requisitar isso daí de potência, tá? E a outra questão é que a gente considerou aqui que a área, o A2 aqui, né? Se vocês voltarem aqui no A2, ó, a gente não está considerando, quando a gente faz o 2πr aqui, né? A gente não está considerando a espessura das lâminas. Entendeu? Então a área aqui, na hora que a gente calcula a vazão, teria que tirar aqui um certo número de lâminas que ocupam esse espaço, né? Que ocupam essa área aqui. Então a vazão mássica aqui é um pouquinho menor. Então tem um monte de simplificação aí que é mais didática, né? Para vocês entenderem e as dúvidas surgirem também, né?
para vocês entenderem como que funciona essas interações aí do triângulo de velocidade, com torque, com variação da quantidade de movimento angular do fluido, tá? Beleza? Um outro exemplo aqui, ó, aí aqui no caso é água bombeada numa vazão de 10 a menos 2 metros cúbicos por segundo. Deixa eu ver a vazão, era maior a vazão de ar aqui. Então, 10 a menos 2 metros cúbicos por segundo, agora a gente está bombeando água, por uma bomba centrífuga operando a 1.750 RPM. A altura aqui ele está chamando de altura P, ele tinha chamado aqui de H, né? Aqui o que ele chama de altura é isso daqui, ó, que ele tinha chamado de H nesse exemplo, ali ele está chamando de B. De 5 vezes 10 a menos 2 metros, né, 5 centímetros, né? Com R1, 4,9 vezes 10 a menos 2 metros, e R2, 2 vezes 10 a menos 1 metro. E a saída, a pá, né? Na saída, a pá está com o ângulo beta2 de 23 graus para trás, né? Tá? Aí ele fez aqui o esqueminha geométrico aqui. Então, assumindo condição de escoamento ideal, que não tem atrito, que o mundo é perfeito, né? E que aqui ele fala especificamente, né, explicitamente, a velocidade tangencial, componente tangencial da velocidade Vθ1 de água entrando na lâmina é 0. Então, α1 é 90, ou aqui, observa, né, aqui, o α1 está aqui dentro, né, a gente, ali para trás ele tinha feito o α1 por fora aqui, né, ele tinha feito o α1 aqui, mas aqui nesse desenho o α1 é 90, ou dizer que o Vt1 ou Vθ1 aqui é 0, que ele não existe, tá? Beleza? Então ele quer o componente tangencial da velocidade Vθ2, aqui, né? O head ideal, né? Qual é a altura que essa bomba consegue levar a água, e a potência que o eixo da bomba requer lá para fazer fazer essa bomba funcionar nessas condições, tá? Beleza? Então, mais do mesmo, né? Tudo que a gente viu. Então, isso que eu falei aqui, ó, observar que α1, né, é um pouquinho diferente, que essa definição não é muito rígida, a gente não se preocupa muito com esse ângulo α1. O importante é defini-lo muito bem no exemplo, no exercício, no caso que vocês estiverem na vida profissional de vocês analisando. E aí, com isso, né, na saída, o diagrama de velocidade é esse daqui, ó, apresentado em C aqui, né, isso que ele fala, que é o C, né, é esse cara aqui, tá? Então aqui tem um beta2 que foi dado, 23 graus, a gente tem como calcular o R2 ômega, a gente tem o U2, né, então aqui a soma vetorial de novo, né, aqui o que o José tinha perguntado, ó, a gente jogar o U2 aqui em cima, a gente vai ver que de fato é ainda aquela mesma soma vetorial que a gente tinha feito, né? Ômega cosseno beta mais Vθ2, que é o que você tinha perguntado. Ó. Vt2 mais ômega 2 cosseno beta. Então aqui também vale a soma vetorial que a gente tinha feito no exemplo anterior, tá? A gente tinha feito, que é a geometria mesma, né? Observa, a geometria aqui é a mesma do exemplo anterior, é pá para trás, a bomba girando para cá, né? Então a gente chama de pás para trás, ou PPT, né, pás para trás. Então, nessa configuração, continua valendo a geometria que a gente tinha feito no exemplo anterior. Tá? Então, a gente vai fazer de uma forma um pouquinho diferente e ver que tem formas diferentes e mais fáceis, né, de fazer do que a gente fez anteriormente. Bom, 2 é a velocidade absoluta do fluido, ômega 2 é a relativa, né, que eu estava falando, você em cima de um brinquedinho que gira, com a mangueirinha jogando para fora ali, você vê ela saindo com essa... Se a sua mangueira tiver um ângulo beta2 com relação à tangente, como você vê, como vê saindo ali a água, né? E o 2 é a velocidade na ponta ali do impelidor. E, de novo, ó, a mesma relação que está até escrito aí no chat, que o José tinha perguntado, a mesma relação do exemplo anterior, né? Vt2, ou Vθ2 é o 2 menos W2 cosseno de beta2. Mas o VR2, a mesma coisa também, né? É ômega 2 seno de beta2, né? Então tá aqui. Aqui tá o VR2, né? Que é ômega 2. Desculpa, eu tô confundindo direto, né? Ômega com W. Desculpa, é W2 seno de beta2, tá? Não é ômega, não. Ômega é a velocidade de rotação aqui.
Então, VR2, né, é o W2 seno de beta 2. Tá? Então, o que a gente fez aqui? Ó? Olha só. A gente pegou aqui o W2 e colocou ele, escreveu o W2 como 2 sobre seno de beta 2 e jogou aqui, ó. Aqui ficou, tem um pulo aqui, né? VR2 sobre seno de beta 2, que ficou combinado com cosseno de beta 2 aqui, né? Então, cosseno de beta 2 sobre seno de beta 2 é a cotangente de beta 2. Então, por isso que apareceu a cotangente de beta 2 aqui, tá? Então, Vθ ou VT2 é o 2 menos VR2 ou VN2, né? Aí, sua equivale, né? Vezes a cotangente de beta 2, tá? Bom, então a gente precisa de 2 e VR2, né? O que a gente tem aqui para calcular o Vθ é o 2 VR2 para depois jogar o Vθ e calcular o torque de eixo. Tá? E calcular o torque de eixo. Eu não botei aqui, mas para calcular o torque a gente precisa do Vt, né? Bom, então o 2 é mole, né? R2 é ômega, aqui no caso, né? Então 0,2 que se o raio 2 tem 2 vezes 10 a menos 1, né? Tem 20 centímetros. Então tá aí, 20 centímetros, vezes 1.750, vezes 2π sobre 60, passando RPM para radianos por segundo. Isso dá 36 metros por segundo de velocidade linear ali na saída. E o VR vem da continuidade, lembra do exemplo anterior? A mesma coisa, né? Dei a vazão volumétrica, quer dizer, foi dada a vazão volumétrica, a gente sabe que é água, né? Então, isso daqui, né, vazão volumétrica, é 2πr2 B2 VR2, mesmo argumento, né? Só o VR2 que vai contribuir para a vazão máxima. Isso daqui é a área, né? Então, velocidade vezes a área. Isso daqui é a área na superfície de controle 2, tá? 2πr2 B2, que é a altura, né? Que era o H aqui, ó. Do exemplo anterior aqui, né? Era esse Hzinho aqui, agora a gente chamou de B, tá? Tranquilo, né? Então, VR2, a gente isola aqui o VR2, né? Vazão volumétrica que foi dado, sobre, aqui teria um parênteses, né? 2π R2 B2, tudo é dado. R2 é dado, B2 foi dado, então tá aí, 10 menos 1, substituindo o valor aqui. O VR2 é 1,6 metros por segundo, tá? Então a gente tem tudo que a gente precisa para calcular o VT2, o 2 menos VR2 cotangente de beta 2. Aqui a gente calculou no slide anterior, né? Então, VT2 é 36 menos 1,6 cotangente de 23 graus. Então, Vθ2, 32,9. Observa que é exatamente a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior do ventilador, só que de uma forma muito mais direta, né? Muito mais simples aqui. Então, é isso que eu estou falando, porque a gente fez essa substituição direta aqui, ó. Nesse primeiro momento, a gente substituiu direto aqui, ó, o VR2 no W2. E aí a gente chegou nessa expressão para o VT2 muito mais simples do que o que a gente fez aqui anteriormente. Ó. Tá? É o mesmo resultado. Se a gente tivesse substituído aqui o W2 no VR2 sobre seno de beta 2, a gente teria tido a mesma coisa de forma mais simples. Então, só para mostrar para vocês que a maneira de tratar os triângulos de velocidade é muito pessoal, né? Cada um vai fazer a coisa à sua maneira. Então, e aqui, fazendo de maneiras diferentes, o resultado foi o mesmo, só que de forma mais simples. Tá? Então, a gente chegou no VT2 aqui de 32,9 metros por segundo. E aí, ó, a expressão do teorema, a equação de Euler, né? Uma turbomáquina, já simplificando tudo que tem que simplificar, né? O RED é o 2 VT2 sobre G. Então, a gente tem o U2, 36, a gente acabou de calcular o VT2 sobre G, 9,81, ou 9,807, né, o que vocês preferirem. Então, essa bomba, idealmente, ela... Observa aqui, ó, eu fiz também uma coisa diferente, né? Antes eu estava calculando o torque, depois a potência, que é o torque vezes a velocidade angular, e depois o RED, que é a potência sobre m.g. Lembra, eu estava fazendo essa ordem aqui.
Aqui eu vim para o head direto, tanto faz, tá? Isso daí também é a gosto do freguês. Eu vim para o head, porque eu tenho 2, poderia ter feito isso também nos exemplos anteriores. Calculei qual a altura, né? Então, de novo, se esse impelidor estivesse trabalhando num processo ideal, se o tubo não tivesse atrito, se o motor fosse perfeito, se não tivesse atrito no mancal, então, se não tivesse perda de carga pela tubulação, nenhuma válvula, o tubo fosse completamente liso, hidrofóbico, né? Então ele não exerce nenhum atrito ali com as paredes, ou pouquíssimo, né? Nenhum é forte, né? Pouquíssimo atrito. Esse dispositivo, esse impelidor girando, poderia elevar o fluido a 122 metros, tá? Consumindo uma potência de 161 HP. É um cavalo de uma bomba, né? 161 HP é uma coisa. Para uma bomba é uma coisa muito grande, né? Potência de um carro bom, né? Um bom carro, um motor elétrico. Então é uma coisa violenta, né? Então tá aqui, né? A relação que eu escrevi aqui tá aqui. Ó, tá? Aqui, como eu determinei o head primeiro, eu vim para o W ponto. Eu poderia ter determinado o torque, vindo para o W ponto, né? Para a potência, da potência o head. A gosto do freguês, como vocês preferirem. Então a potência é o head vezes M ponto G. Head eu tenho, vazão máxima eu tenho, e o G eu tenho, tá? Então aqui eu vou da água, né? 999 vezes a vazão volumétrica, que é 10 a menos 1, que foi dado aqui, né? Tá? Que é o ROQ, vezes vazão volumétrica, tá? Então isso dá uma boa altura, né? 161 HP, porque você tem que levar fluido uma altura considerável, né? 122 metros é uma altura relativamente considerável. Bom, tá bom por aqui? Alguma dúvida aí? São 10 horas já. Interromper.